Vamos conversar um pouco sobre ética e moral, mas de uma forma ampla, percorrendo caminhos que nos levam da Grécia Antiga a Roma e chegando até aos ensinamentos de Pai Benedito. Essa jornada nos ajudará a contextualizar o significado dessa palavra tão essencial à existência humana. Por volta de 600 a.C., o filósofo Heráclito de Éfeso cunhou o termo ética de maneira singular. Para ele, a ética não era somente um conjunto de regras externas, mas uma verdadeira morada que habita o homem, um teto simbólico, sob o qual se abriga aquilo que nos define internamente. E, dentro desse teto, segundo Heráclito, residia o daimon, uma força que ele identificava como a consciência ou a mente universal. Essa visão sugere que a ética não é um conceito imposto de fora para dentro, mas um chamado interior, um convite à retidão, que ecoa dentro de cada ser humano. Não se trata apenas de normas sociais, mas de um alinhamento profundo com nossa própria essência. Assim, ao compreendermos a ética como essa morada interna, percebemos que viver eticamente não é uma obrigação imposta, mas uma escolha consciente de honrar o que há de mais verdadeiro em nós. Em suma, a ética é o casulo da consciência. Ela envolve o homem, molda-o e, ao mesmo tempo, é esse mesmo casulo que, quando rompido, expandido e transcendido, transforma a consciência em sabedoria. Porque uma consciência enclausurada não passa de uma alegoria do ego, um passatempo da mente, um brinquedo daquilo, que poderíamos denominar como pura consciência intelectual. A ética não é apenas um código de conduta, uma convenção social ou um verniz moral. Ela é uma essência inspirativa, a locomotiva que nos guia na vida. É o amor, meu neto. Você sabe que eu não falo bonito, mas falo de forma verdadeira, em sintonia com o que há de real e legítimo no meu ser espiritual. E a verdade é que muitas das deficiências da humanidade nascem dessa confusão sobre o que é ética e o que é moral. Vejamos, nas escolas, meu neto, ensina-se a moral, mas desconsideram a ética. Na busca pela espiritualidade, pratica-se uma fé moralizada, mas despida de ética naturalizada. Na política, a decência se veste de moral, mas ignora a ética como prudência pessoal. Assim, a moral se torna apenas um jogo de conveniência, subornando as imprudências dos insensíveis. É por isso que vemos pessoas dispostas a ajudar desconhecidos com um fervor solidário, mas incapazes de nutrir a mesma generosidade para com seus próprios parentes e familiares. Eis o paradoxo que estou tentando exemplificar, meu neto. São fatos óbvios. Entretanto, muitos seres sobrevivem no efeito manada. A maioria não lida bem com a verdade. Porque a verdade, quando reduzida à sua essência, se sintetiza a um único imperativo: resolva-se. Mas a maioria das pessoas prefere terceirizar sua evolução. Querem que Deus resolva, que Jesus perdoe, que os espíritos consertem e transformem, senão vivem à mercê do acaso, entre a sorte e o azar, apostando na vida como um jogo, provedor repleto de expectativas e agonias. Assim, muitos fazem o bem por mera obrigação moral, sem o compreender em sua profundidade ética. Pois, se fosse ética, quem praticasse o bem se tornaria melhor em essência, e não apenas em aparência. Nem todos que fazem o bem se aprimoram no bem que praticam, porque a moral é o brilho do que se faz, enquanto a ética é a qualidade do que se é. O brilho do feito fascina, mas a substância qualitativa do fato permanece. É claro que devemos exercer um grau de moralidade, pois vivemos em sociedade. Porém, se nos tornamos fúteis, artificiais, incapazes de viver nossa naturalidade e autenticidade, de que adianta? Estaremos sem ética, sem um compromisso íntimo com nós mesmos. E aí eu pergunto, quem vocês estão tentando enganar, além de si? Há cerca de 10 anos, em 2015, no canal do YouTube Amigos do Além, em um dos episódios,
O Senhor disse algo de grande relevância: a falta de ética e moral é um vício mais devastador do que qualquer outro de ordem material, porque, na medida em que se cultiva uma conduta ética e moral, os apetrechos materiais, quando desprovidos de um real propósito espiritual, começam a se dissolver e se refinar. E só então o trabalhador que refina o seu espírito pode atuar verdadeiramente, com a sua psique em harmonia, agir com a força da sua essência em paz. Essa reflexão nos lembra que o caminho da espiritualidade não se sustenta sobre adornos externos, mas sobre a retidão interna. O verdadeiro poder não está nos símbolos, nos rituais ou nos objetos sagrados, mas na coerência entre o que se prega e o que se vive. Sem ética, a moral se torna apenas um disfarce. Sem moral, a ética se perde. No vazio da conveniência, somente quando ambas caminham juntas, a alma se liberta dos vícios do ego e encontra sua verdadeira potência ressignificante. O que estou falando, meu neto, não se trata de intuição, muito menos de um simples pressentimento sensorial. Trata-se da inspiração, e é ela que verdadeiramente te aproxima de Deus, meu filho. É a inspiração que te enobrece pela intimidade e que te eleva além do tangível, do imediatismo, das respostas prontas e das conformidades instantâneas. Hoje em dia, vemos algumas pessoas em todas as religiões se apoiando apenas em uma moral temporal. E embora essa moral não seja inteiramente ruim, ela se torna um alicerce frágil quando está dissociada do despertar espiritual. Muitos se agarram à ritualística, à mística, às práticas externas, ao jogo ilusório de pedir e receber, ao invés de simplesmente ser. Mas, cedo ou tarde, essa estrutura desmorona. Quando isso acontece, o sagrado é descartado, o divino ridicularizado, não porque perdeu seu valor, mas porque a fé foi corroída pela superficialidade. Veja bem, a fé que jamais deveria se reduzir a uma mera moralidade, quando mal compreendida, pode se tornar algo sórdido. Isso porque a maneira como a maioria dos seres humanos age e interage é baseada em trocas, ganhos e perdas. E quando a fé é tratada como moeda de barganha, ela se torna um fardo, uma dificuldade imensa de autossuperação, resiliência, determinação e disciplina. Mas a verdadeira fé, meu filho, a verdadeira fé não se encontra apenas nos pedidos murmurados em um quarto escuro, nem no hábito pretensioso de falar com Deus, impondo uma resposta pronta. A verdadeira fé nasce no silêncio, na comunhão serena com o próprio interior. Ela se fortalece quando você honra sua paz, sua calma, sua generosidade, quando você dá credibilidade às suas próprias renúncias, não por incapacidade, mas por lucidez, por respeito às suas próprias limitações. E assim, com essa mesma sensibilidade, você passa a respeitar a funcionalidade da autossuficiência dos outros, percebendo que cada ser também carrega dentro de si uma nuance de superioridade, um brilho interno, que talvez nem ele mesmo tenha consciência de possuir. E é nesse reconhecimento mútuo que se encontra a verdadeira grandeza da fé, o que podemos chamar de estado de graça.